E a primeira parcela do 13º salário será paga aos brasileiros. Cerca de 70% dos consumidores destinará aí essa renda para quê? Pagar as dívidas. Mas qual a maneira correta de gastar esse dinheiro? Para falar sobre o assunto, nós recebemos o economista Gelton Coelho. Sumiu demais, Serginho. Pois é, já tem Eu já fiz tempo, reivindicação aqui, já falei com ele lá fora, já falei com ele aqui dentro, mas seja muito bem-vindo. Obrigado. Que bom tê-lo aqui novamente. A economia está muito turbulenta esse ano, a gente está trabalhando muito. Tá agitado? Está agitado. Então isso quer dizer que também está ganhando mais dinheiro. Amém. Né? Amém, amém. Não é amém, não, é amém. Amém, de verdade. Amém. Gelton, tá chegando aí, pessoal, muitas pessoas pagando dívidas. Esse é o ideal, o que a gente deve fazer, mas e aqueles sonhos, aqueles planos que a gente realiza? Pelo fato de não conseguirmos, isso nos traz uma grande frustração, não dá para fazer meio a meio, pagar um pouco de dívida, comprar um pouco de coisa. Fala pra gente. Vamos lá. Primeiro, economia é aprendizado sempre, né? A gente tem um momento econômico em que as taxas de juros estão altas, então quem tiver dívida em banco, a prioridade é pagar a dívida. Porque com o juro no patamar onde está hoje, ficar endividado ou em cartão de crédito ou no cheque especial é ter o seu sonho protelado por muito tempo. Entendi. Então, quanto mais rápido pagar a dívida, mais você pode voltar ao consumo, mais rápido você pode voltar ao consumo e mais rápido você vai poder realizar o seu sonho. Então, a prioridade, se tem dívida, é quitar as dívidas. E principalmente, né, Gelton, se ela for com um banco, uma instituição financeira, Sim. por causa dos juros que são maiores, Isso. da mora ali que é mais acentuada, então... Juros e priorizar também por causa da restrição do crédito. Sim. Porque se ele não conseguir quitar a dívida, ele vai ser colocado nos cadastros, né? Dentro disso que ele falou dos juros, qual que é a ordem de pagamento, então? Tipo, a pessoa que está devendo em várias coisas. Isso. Devendo no cartão, Então, devendo no o mais banco, importante é... devendo na escola do menino que não pagou? Isso. O mais importante é priorizar as dívidas, ou seja, verificar primeiro quais são as dívidas que vão te gerar maior juro. E aí escalonar. Se a dívida é com diversas instituições, verificar. Hoje a gente tem a possibilidade, por exemplo, de transferir a dívida de um banco para o outro com redução do valor final. Então é verificar entre as instituições bancárias quem está oferecendo melhor crédito e quitar a dívida. Mesmo que para isso você comprometa parte da sua renda no ano que vem. E lembrando que falando aí sobre a quitação das dívidas aí para utilizar bem o 13º, é saber que esse é um momento também de oportunidade para isso. Por exemplo, a CDL está fazendo aí uma campanha para com relação a essa negativação do nome. Então é tempo também de negociar essas dívidas de também, oportunidade. Né? Então, porque você passa a ter um dinheiro, então você tem um certo poder ali de negociação. Exatamente. Também temos que pensar por aí, Gel? Tem. E essas campanhas são muito boas porque elas, na verdade, elas cortam grande parte do juro que foi se acumulando. Então, muitas vezes, essas empresas que têm as dívidas a receber, elas só fazem ofertas no final do ano exatamente para que as pessoas quitem o valor, né? Elas preferem receber um valor do que não receber nada. Então, elas fazem essas propostas de negociação que são muitas vezes muito interessantes. Então, vai lá no local certo, faz a negociação e entra o ano melhor aí. É a melhor coisa a fazer. Antes da gente continuar com o bate-papo, só fazer um registro aqui que chega pra gente, Gelton e Carol, é um pedido, na verdade, do Rio Grande do Norte que está falando sobre isso, né? Eu não vou falar o nome, né? Mas você já vai saber que nós vamos te abençoar. Ela pede oração pelo casamento e vida financeira, pois ela está desempregada e o marido muito endividado. Então ela pede as orações, seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, a bênção do Senhor. E dentro daquilo que o seu marido, sendo ele um funcionário, um empregado, tendo esse direito aí ao 13º, então é hora de priorizar, como nós temos recebido aqui a orientação do economista Gelton, que está aqui com a gente. É importante que nesse momento os dois tenham tranquilidade, né? A dívida acontece na vida de todo mundo.
Então não adianta o desespero, não adianta a falta de tranquilidade, né? Ore e peça sabedoria a Deus e mude a forma de gastar o recurso. Você observa que esse ano vai ser um ano onde as pessoas vão acabar gastando menos com os presentes mesmo, Geraldo? Eu espero que sim. Espero que a gente tenha mais responsabilidade, porque a gente sabe, inclusive, que o sentido do Natal não é esse, né? E é importante ter sabedoria nessa hora. Então, utilizar bem o recurso. Por exemplo, quem não tem dívida, verifique as condições de viagem dentro do Brasil. Tem muitas ofertas, muitas até possibilidades. Pela alta do dólar, né? Sabendo disso. Isso. A gente pode fazer compras, por exemplo, com 30, 60 dias, de passagens muito mais baratas se você deixar para comprar na última semana. Então, o principal da economia é o planejamento. É antecipar as coisas. Então, os sonhos que você estava falando, se é de uma viagem, às vezes é um bem de consumo, né? Como a economia está em profunda retração, se a pessoa tem um recurso financeiro e pode comprar o bem, muitas vezes tem maneiras de financiamento hoje, por exemplo, dos veículos, que com 60% de entrada do valor total, você consegue financiar o restante sem juros. Então, é um momento de muitas oportunidades também. Então não é para fazer, a gente está falando aqui para o nosso Só telespectador. falando do lado ruim, né? Agora a gente pensa nesse lado da Isso. educação. Sim. E também, diante das perspectivas aí econômicas aí no nosso país, também, às vezes, pode ser também o 13º para estabelecer uma reserva para o ano que vem também, não é? Exatamente. Pensando já numa poupança, manter ali aquele dinheirinho guardado para uma eventualidade. Exato. Também é um bom investimento. É muito bom, porque a gente tem uma tendência de mercado. Como que a gente analisa isso? Pegando os últimos meses, a gente tem a manutenção da taxa de juros em 14,25% ao ano. A Selic é uma taxa que vai orientar todas as taxas de mercado no Brasil. A gente tem um crescimento do desemprego nos últimos meses. Então essa é uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. Então é melhor precaver, né, e fazer uma reserva para o ano que vem, porque a tendência de mercado é de um momento de retração da economia, inclusive mundial. Então agora é momento de cautela e de cuidado. Eu fico pensando, né? Tem muitas pessoas também desempregadas, mas essa é a primeira parcela, vai ter a segunda. Como organizar, porque vai começar, nós temos agora as festas, Sim. porque acaba que, queira ou não, é uma festinha ali da empresa, é uma festinha de outro lugar. É um amigo oculto aqui, outro ali. Ali na igreja mesmo, tem um grupinho. Quer comprar uma roupinha nova para passar? Aí você quer passar, mas aí também vão vir aí as aulas. Sim. Já no início, Os você tem que IS pagar todos, o os IPTU, ISPs todos os aí do janeiro. IPVA, e as matrículas. Tem muita gente que está pagando iPhone ainda até hoje. Também. Então, o que acontece? A gente tem um período do início do ano que a gente sabe que tem alguns impostos que tem que pagar, né? Então, tem que se planejar para isso. Muitas vezes, a antecipação do pagamento tem também desconto. IPTU, muitas cidades fazem isso, né? Então, tem que verificar essas oportunidades. E entender também que a gente não pode concentrar todos os gastos nossos numa época do ano. Então, por exemplo, se a gente já sabe que essa época do ano a gente tem o aumento dos impostos que a gente fala governamentais, que são esses que a gente paga no início, por que não fazer, por exemplo, a renovação do seguro do carro no meio do ano? Por que não começar a fazer uma poupança antes? Porque você sabe que vai ter que gastar com material escolar, vai ter que gastar com uma série de outras coisas que são investimentos, que são feitos na vida da sua criança, da sua família. Então a questão é toda de prevenir, precaver organizar, e aí fazer um investimento da maneira correta. Porque aí, como a gente já sabe, todo ano tem isso, fazendo a previsão não tem problema, é muito tranquilo. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, muitas vezes a gente fica preocupado com algumas grandes marcas, etc. e tal. Tem promoções, tem lojas pequenas, tem pessoas muito interessantes fazendo venda de produtos de muita qualidade, com preço mais baixo. Então, se tem que comprar, se vai gastar no fim do ano, se tem um amigo oculto da empresa, verifica outras possibilidades, verifica a criatividade, né? Muitas vezes uma criança gosta mais do embrulho do que do próprio presente. Então, a gente tem que criar uma cultura positiva nesse sentido,
de fazer um gasto adequado, de fazer um investimento e a gente ter em família esse planejamento. Que isso é muito importante, que a família faça o planejamento junto, mostrando para as crianças, olha, nosso orçamento é esse, a gente não pode comprar esse tipo de determinada coisa agora, mas se a gente conseguir poupar, ano que vem compra. Então é pensar nessa perspectiva da construção familiar e do gasto do recurso de maneira responsável. Que já é uma educação, né? Isso. Financeira dentro de casa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.